Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui falando sobre a equação do segundo grau completa, como resolvê-la. Vocês lembram que na unidade passada a gente estudou o que é uma equação do segundo grau completa e o que é uma equação do segundo grau incompleta. E eu expliquei para vocês como resolver uma equação do segundo grau incompleta, que existe 3 formas, certo? Mas agora a gente vai aprender a resolver a equação do segundo grau completa. Então, o que significa uma equação do segundo grau completa? Recapitulando, quando a equação tem todos os coeficientes, ou seja, quando A é diferente de zero, B é diferente de zero e C é diferente de zero, ou seja, nenhum coeficiente é igual a zero. Logo, todos vão estar na equação. É do segundo grau, porque eu tenho a primeira aqui, é o primeiro termo elevado ao quadrado, tá bom? Então, é a equação do segundo grau, porque eu vou encontrar duas raízes, 2 valores para a incógnita. Eu vou encontrar 2 soluções. Então, qual é o primeiro passo para resolver uma equação do segundo grau completa? Então, eu dei uma equação do segundo grau completa e você vai identificar os coeficientes, tá? Então, eu expliquei que coeficiente é o número que vem antes da letra multiplicando com ela. Então, A é o primeiro, B é o segundo e C é o terceiro, o termo que está sozinho. Tá? Então, vamos colocar os coeficientes aqui. Então, A é igual a 3, B é igual a 2, C é igual a 8. Ó, A é igual a 3, B é igual a 1, C é igual a 8. A é igual a menos 1, certo? B é igual a 3, C é igual a menos 2. Lembrando que o sinal do número vem antes dele. Então, resolvendo a equação do segundo grau completa, o que eu vou fazer? Encontrar o valor da incógnita. Então, se aqui a equação é com y, eu vou encontrar 2 valores para y. Ou seja, nessa equação aqui, esse y, ele pode ter 2 valores, que se eu substituir aqui, vai ser igual a 0, tá? Aqui, a equação não é com a incógnita x, eu vou encontrar 2 valores para x, ou seja, exemplo, x aqui pode ser 1, eu só tô dando exemplo, não tô dizendo que é isso, tá? E x aqui pode ser 2. Se eu substituir aqui nessa equação, eu vou encontrar o resultado 0, certo? Porque essa equação é igual a 0. Então, aqui eu vou encontrar também 2 valores para x. Então, resolvendo a equação do segundo grau completa, qual é o meu objetivo? Encontrar o valor da incógnita. O objetivo é encontrar 2 valores. Os valores encontrados na equação são chamados de raízes da equação. Então, essas 2 incógnitas, esses 2 valores para a incógnita que eu vou encontrar, pessoal, os resultados eu chamo na equação do segundo grau de raízes da equação, certo? Qual é a fórmula? Como é que eu vou fazer para resolver uma equação do segundo grau? A equação do primeiro grau, por exemplo, eu tenho aqui 2x menos 4 igual a 0. O que é que eu vou fazer? Passar o número para lá, com o sinal trocado. Quem está multiplicando agora passa dividindo. 4 dividido por 2, x é igual a 2. Não existe uma fórmula. Só existe a regra que número com letra antes da igualdade, número sozinho depois da igualdade. E sempre que eu trocar de membro, eu troco o sinal também, tá? Mas na equação do segundo grau, gente, não é assim. Eu tenho 2 passos para resolver. Primeiro, eu vou encontrar o valor do delta, tá? Que é esse símbolo. Eu vou explicar o que é um delta. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ó, o que é isso de b, a e c? São os coeficientes que você identificou aqui no início, ó. Por isso que quando você pega uma equação do segundo grau, você tem que identificar logo os coeficientes, porque quando você for resolver, fica bem mais fácil. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c.
Beleza, depois eu vou resolver isso aqui e encontrar o valor de delta. Vamos dizer que delta seja igual a 4. Aí eu vou encontrar agora a raiz, ó. X é igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A, tá? Então, esses são os dois passos chamados de fórmula de Bhaskara. É um método mais prático e útil para você encontrar as raízes da equação do segundo grau, tá bom? Então, vamos aqui. História, né? Vamos entender um pouquinho. O que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara foi uma fórmula desenvolvida para resolver a equação do segundo grau. Então, esse nome foi criado para fazer uma homenagem ao matemático Bhaskara Acharya, tá? Ou, desculpa, Acharya, gente. Então, esse homem, esse matemático aqui, alguns dizem que ele que criou a fórmula de Bhaskara. Outros dizem que não foi. Mas, enfim, foi colocado esse nome para homenageá-lo. Então, aí eu botei aqui, não se sabe se foi ele mesmo quem criou a fórmula. E o delta é a quarta letra do alfabeto grego, tá? Então, não se sabe também quem criou a letra, só se sabe que é a quarta letra do alfabeto. Então, foi utilizada essa letra na fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo, vamos resolver aqui uma equação do segundo grau. Então, eu peguei uma equação do segundo grau, eu sei que é do segundo grau porque tem o expoente aqui, 2, tá? E tem 3 termos. Pode ter menos termos? Pode, mas a completa vai ter os 3 termos, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, vamos identificar os coeficientes. Quem é A, pessoal? 1. Quem é B? 9. Quem é C? 14. Primeiro passo. Aí, vamos para a fórmula. Primeiro, eu vou calcular o valor de delta. Então, é necessário memorizar essas duas fórmulas, sem dúvida. Você tem que saber, mas com a prática de resolução de exercícios, vocês vão acabar memorizando. Então, é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Nesse caso aqui, eu tenho apenas os coeficientes, ó. Vamos lá. Delta é igual. Quem é B? No lugar, pessoal, das letras, vocês vão colocar o número que ela representa, tá? Agora, lembrando que sempre que eu for substituir o B, ó, tanto o delta quanto o X começa com B, tá vendo? Então, sempre que eu for substituir, pessoal, o B, é necessário você colocar entre parênteses. Na verdade, eu coloquei aqui, ó, sempre que o número que vai substituir B deve ser colocado entre parênteses. Sempre. Agora, se caso outra letra aqui, se eu tiver algum coeficiente negativo, tá? É necessário colocar também entre parênteses. É porque aqui todos os coeficientes foram positivos, ó. Mas se eu tiver algum coeficiente negativo, se aqui o A fosse menos 1, exemplo. Quando eu colocasse aqui o menos 1, eu teria que colocar entre parênteses. Por quê? Para separar o sinal da multiplicação para o sinal de mais ou menos, eu tenho que separar com parênteses, tá bom? Então, vamos lá. B. Quem é B? 9. Agora, o B, obrigatoriamente, sempre substitua entre parênteses, certo? Então, vamos lá. B. Quem é B? 9. 9 ao quadrado menos 4 vezes quem é A? 1. Vezes quem é C? 14. 9 elevado ao quadrado é quanto? 81. Agora eu vou resolver a multiplicação. Menos 4 vezes mais 1, menos 4. Menos 4 vezes mais 14, menos 56. 81 menos 56, 25. Então, eu encontrei que o valor do delta é quanto? 25. Aí, agora a gente vai encontrar o valor da raiz, tá? X é igual a menos B. Quem é B? 9, ó, entre parênteses, menos, parênteses, 9. Mais ou menos, eu tenho esses dois sinais porque eu vou encontrar duas raízes. Mais ou menos, raiz de... Quem é delta? 25. Sobre 2 vezes quem é A? 1. Então,
O segredo é substitua os coeficientes corretamente, que você não erra, tá? Aí, vamos lá. Menos, aí aqui o sinal de menos, ele troca o sinal do próximo, como aqui é positivo, vai ficar negativo. Menos 9, mais ou menos, quem é a raiz quadrada de 25? 5, porque 5 elevado ao quadrado é 25. Sobre 2 vezes 1, 2. Pronto. Quando eu elimino a raiz quadrada, ó, eu vou dividir o meu x. Como eu falei com vocês no início, a gente vai encontrar